Gametogênese feminina. O processo de produção do gameta feminino é o processo de produção do ovócito ou do oócito. Por isso, pode ser chamado de oogênese ou ovogênese ou ovulogênese. Qual o nome do grupo de células precursoras da gametogênese? Quando e de qual folheto vieram? São as células germinativas primordiais. São resultado de uma invaginação da endoderme do saco vitelínico na terceira semana de gestação. Então, são células que vieram de células endodérmicas. Na imagem, a gente vê o embrião no final da terceira semana. Aqui em vermelho, as células germinativas primordiais. E aí elas começam a migração. Então, respondendo. Qual o nome? Célula germinativa primordial. Quando? Terceira semana. De qual folheto? Endoderme. Aqui, o embrião entre a quarta e a quinta semana vai sofrer migração das células germinativas primordiais em direção às gônadas que ainda estão indiferenciadas. O que orienta essa migração? Processos bioquímicos, ou seja, biosinalizadores. Qual característica importante essas células mantêm? Elas se mantêm como células tronco pluripotentes. Enquanto os folhetos endoderme, ectoderme e mesoderme continuam cada vez mais se especializando, as células germinativas primordiais mantêm-se como células tronco pluripotentes. Poderão formar qualquer tipo celular do embrião. Permanecem indiferenciadas. Então, mesmo quando a gônada já estiver completa, as células germinativas primordiais ainda podem estar no estado de célula-tronco. Isso durante o desenvolvimento fetal, claro. A diferenciação delas é um pouco mais para frente do que a diferenciação da endoderme, da ecto e da meso. O erro na migração das células germinativas primordiais pode originar qual quadro clínico? Teratoma. O bebê nasce com uma bolsa extracorpórea na região perineal ou oral, ou também orofaríngea, com estruturas aleatórias como dente, cabelo, às vezes olho. Observação. O surgimento de estruturas aleatórias também pode acontecer em algumas mulheres no útero. Isso também é um erro na diferenciação das células germinativas primordiais. Então, durante a migração, se as células não migraram todas para a região gonadal, se algumas erraram e migraram para a região do períneo, ou se outras migraram para a região oral, o bebê vai provavelmente nascer com teratoma. E agora, se elas migraram todas para a região da gônada, a gônada sofreu diferenciação, já sabe se é masculina ou feminina, e essas células germinativas tiveram, na mulher adulta mesmo, algum erro de diferenciação, então essa mulher ela pode ser internada com dentes também e cabelos dentro do útero. O que as células germinativas primordiais vão fazer? Elas vão migrar, aí elas vão... Chegando na região gonodal, elas vão permanecer indiferenciadas até o processo de morfogênese das gônadas ser concluídas. Ok. Então, agora a gente já sabe que o processo de diferenciação delas vai começar quando, basicamente, o corpo do feto já saber se a gônada vai ser masculina ou feminina. Começou esse processo morfogenético, de morfogênese, a diferenciação das células germinativas primordiais também vai começar. Enquanto as gônadas não estiverem definidas, elas são chamadas de células germinativas
ou célula germinativa primordial. E elas vão fazendo muitas mitoses. Depois que teve a definição da gônada, passa a ser chamada de ovogônia. Segundo a Fernanda também, é mais uma questão de chegar na região. Alguns autores podem dizer que chegou na região gonadal, já vira ovogônia. Então, nesse caso, mais específico, chegou na região gonadal, a região se diferenciou em feminina ou masculina, e aí ela vai virar ou ovogônia ou espermatogônia. Mas a gente tem que lembrar, ovogônia e espermatogônia ainda mantém a característica de célula-tronco pluripotente. Quem são as células germinativas? O que farão? As células germinativas também são chamadas de célula-mãe da gametogênese. Elas são diploides, ou seja, 2 Ns. Durante o processo de morfogênese da região gonadal, elas vão fazer sucessivas mitoses. E elas vão dar origem às ovogônias. Então, enquanto elas estão fazendo mitose, a gônada está se diferenciando. As filhas provavelmente já vão ser chamadas de ovogônias. Então, mãe, chamada de germinativa. E filhas provavelmente já vão ser as ovogônias ou oogônias. E as ovogônias, como o processo é de mitose, as ovogônias mantêm sua característica diploide, continuam 2N. O que as ovogônias vão fazer? A princípio, muitas e muitas mitoses também. O objetivo é continuar o trabalho da mãe, a célula germinativa, e aumentar a quantidade das gônias, que são as células de origem. Então, surgiram, vão fazer muitas e muitas mitoses. Muitas. Em seguida, vão interromper essa quantidade de mitose e vão entrar em intérfase. O objetivo das ovogônias entrarem em intérfase é crescer. Elas vão entrar em crescimento, ou seja, o volume celular vai aumentar. Quando elas já estiverem bem crescidas, elas vão receber outro nome. Elas vão ser chamadas de ovócitos primários. No fim do crescimento, as ovogônias serão renomeadas ovócitos primários. O que é chamado de período germinativo? É o período que começa com a formação das células-mãe. Começa com as células primordiais e termina com a mitose das ovogônias. Período germinativo, período de germinação, período de origem de tudo, período das mitoses. Germinação, ou seja, a mãe vai germinar o que no futuro vão ser as responsáveis pela gametogênese. O que é chamado de período de crescimento? É o período que as ovogônias vão parar de dividir, porque já dividiram o suficiente, e vão crescer. Durante esse período de crescimento não tem divisão. Então, aqui no início, a gente tem as ovogônias e no final a gente vai ter os ovócitos. A gente vai lembrar também que essa terminação, citos, ovócitos, também já designam uma célula que é um pouco mais madura, já tem um pouco mais de tempo de idade. Então, pequenininhas no início, as ovogônias, no final, grandonas. Continuam 2N. O que os ovócitos primários farão? Já estão fortes e gordinhos, prontos para iniciar meiose. Então é para isso que eles cresceram, para isso que eles tiveram aquela maturação. Porque as ovogônias, antes de dividir, tem que ter o citoplasma completinho. Agora que elas estão prontas e renomeadas, elas vão iniciar o objetivo ali de vida delas, meiose. Mas o feto ainda não precisa liberar gameta, o que seria um desperdício de matéria, um desperdício de energia. Então, o ovócito, ele vai duplicar os cromossomos na fase S da intérfase e vai entrar na prófase 1. Vai fazer o crossing over e parar. Essa interrupção é chamada... isso aqui não é tão importante, mas uma curiosidade. A interrupção na prófase 1
chamada de dictióteno. Dictióteno. Então, o ovócito primário duplica tudo e para. Não faz a primeira divisão meiótica. Essa primeira parada na prófase 1. O que se encontra, então, no ovário de uma recém-nascida? Uma quantidade enorme de ovócitos primários, envolvidos por uma camada simples de células foliculares pavimentosas. O ovócito primário. O ovócito primário, envolvido pela camada simples de células, vai ser chamado de folículo. Então, as meninas, elas nascem com folículos primordiais, diferente dos meninos, que vão nascer lá com as células mãe, vão nascer com as espermatogônias. As meninas, as ovogônias já trabalharam lá dentro, mesmo na barriga da mãe. O primeiro crossing over aconteceu lá na avó. Então, a avó já participou ali do início de vida do neto. Porque quando a mãe fez o crossing do filho, foi na barriga da mãe da mãe. Então, as meninas nascem com o quê? Com ovócitos primários. Quando os ovócitos primários poderão continuar? Na puberdade, sob os estímulos hormonais do FSH e do LH. O ovócito primário vai terminar a meiose 1, formando o ovócito secundário, que entra na meiose 2 e também precisa parar. Só que a segunda parada vai ser na metáfase 2. Então, primeira parada, prófase 1, segunda parada, metáfase 2. Meninas nascem com tantão de ovócitos primários congeladinhos lá no ovário. O que é chamado de período de maturação? Então, a gente já teve período germinativo, período de crescimento e agora período de maturação. Período de maturação é o período da meiose. Começa com a meiose do ovócito primário e termina com a fecundação. Então, é o restante. Começa com germinativo, cresce a ovogônia, passa a ser renomeada de ovócito primário. Quando ele entra em meiose, vai ser o período de maturação, que é ali o objetivo de vida dessas células mães. Quais os 3 períodos da formação de gametas femininos? Sim, essa pequena revisão. Germinativo, de crescimento e de maturação. Aqui um pequeno esqueminho, mais ou menos, de como seria formado, ó. A germinativa lá no topo, lá no início. N células germinativas, muitas. Cada uma vai formar, no mínimo, 2 ovogônias, considerando que vai ter uma divisão, né? E são muitas divisões. Ovogônias, e as ovogônias se multiplicam, formando mais ovogônias. Muitas ovogônias. Vai chegar uma hora que elas vão entrar em período de crescimento. Então, uma ovogônia bem pequenininha vai virar uma célula enorme. Quando ela está enorme, ela é chamada de ovócito primário. O ovócito primário já está pronto para entrar em meiose. Entra na primeira meiose e para em prófase 1, que é onde a gente nasce. Nascemos nessa etapa, prófase 1. Depois, continua na puberdade, forma o ovócito secundário e o primeiro corpúsculo polar. E o ovócito secundário, ele só vai continuar a meiose, ele vai começar, vai parar na metáfase 2, mas só vai continuar se tiver fecundação. Esse aqui é o slide da Fernanda. Mitose, meiose e oogênese. Início antes do nascimento. O início
da oogênese antes do nascimento, completado depois da puberdade, continuando-se até a menopausa. Intensa atividade mitótica no ovário embrionário do 2º ao 5º mês de gestação. Então, quando ela fala aqui que tem intensa atividade mitótica, ela está falando do quê? Das ovogônias. Final do 5º mês ocorre degeneração natural de inúmeras células. Isso chama atresia. A atresia vai acontecer ao longo de toda a vida da mulher, até na menopausa. Até chegar na menopausa. No nascimento, a gente tem aproximadamente 2 milhões de ovócitos primários. Na infância, a maioria desses ovócitos vai entrar em atresia. Na puberdade, dos 2 milhões, restaram 40 mil. 40 mil estão parados na primeira divisão meiótica. Então, a gente vai ter 40 mil ovócitos primários lá na prófase 1. Desses 40 mil, a gente oocita cerca de 400, um por ciclo menstrual. Isso é uma aproximação. Alguns oócitos podem ficar dormentes na primeira divisão meiótica por 40 anos ou mais antes da ocitação. Então, a mulher, quando ela engravida com 40 anos, aquele ócito é o mesmo de quando ela nasceu. Ele está lá, congelado, esperando. E por isso que, como já é uma célula mais velha, tem bastante risco de não disjunções quando for completar as etapas ali de meiose e depois de mitose. Isso gera anormalidades cromossômicas. É o risco das síndromes. Agora começando a parte das lâminas. Antes das lâminas, diretamente assim, pensando mais nos folículos mesmo. Então, desenvolvimento das células foliculares. Quais são as subdivisões do ovário e o que cada uma contém? Córtex e medula. O córtex é uma área altamente celularizada. O córtex é a área mais externa. A gente vai ter epitélio germinativo, que é só um jeito bonitinho de chamar do epitélio, do revestimento. A gente embaixo vai ter túnica albugínea. Depois, muito estroma, que é o tecido conjuntivo do ovário. Células do estroma futuramente vão formar teca folicular. E os folículos. Então, lá, epitélio, túnica, estroma e folículos ovarianos. Na medula, a gente vai ter vasos sanguíneos de maior calibre, que vão fazer a irrigação do ovário. No córtex até pode ter, mas eles são muito fininhos, são mais capilares, bem fininhos. Aqui uma representação, o córtex aqui. E essa região vascularizada, medula. Essa também foi uma lâmina que a Fernanda propôs. Essas numerações aqui em breve a gente vai entender. Ó, a parte mais arroxeada, córtex. Então isso aqui é tudo córtex. E onde também tem os folículos, ó, tem folículo é córtex. E a parte avermelhada, medula. Não tem folículo. Aqui os números eu coloquei indicando se o folículo é primário, secundário, terciário. Se tiver interesse em olhar para ver se relembra, pode dar um pause e dar uma olhada. Na região mais superficial do córtex, a gente está lotada de folículos primordiais. De onde vieram as células foliculares? Da epiderme do ovário durante o desenvolvimento embrionário. Então, a célula germinativa primordial veio da endoderme, lá do embrião, do saco vitelínico do embrião. E as foliculares, que é as que vão contornar, vieram da epiderme. Mais especificamente da epiderme do ovário.
Maturação pré-natal. Grupo de oogônias cercadas por células foliculares, oócitos primários. Vamos ver aqui. Ovogônias. Oócitos primários na prófase. Aqui, ócido primário em prófase. A gente nasce aqui. Ó, as células foliculares cercando. Nascimento. Certo, 7º mês. Isso forma o folículo primordial. Ócito primário mais célula folicular. Isso forma folículo primordial. Maturação pós-natal. Antes da puberdade, a gente vai ter ócitos primários formando os folículos primordiais. Na verdade, isso dura durante toda a vida. A gente vai ter folículos primordiais durante toda a vida. Crescimento do folículo, acompanhado pela diferenciação morfológica das células foliculares, vão passar por cuboides e chegar em granulosas, juntamente com a formação da zona pelúcida. Isso forma folículo primário. Então, não confundir. O oócito é primário, que está lá dentro. Mas o folículo inicial é o primordial. Com a diferenciação das células foliculares ao redor, que a gente vai passar a ter folículo primário. Então, aqui uma primário unilaminar, que tem as células cuboides, e o primário multilaminar, células da granulosa. Ao redor aqui a gente tem as células do estroma, que é o tecido conjuntivo do ovário. Aqui em vermelhinho, representação, nesse caso do unilaminar, o início da produção da zona pelúcida. E aqui a zona pelúcida já está mais espessa um pouquinho. Folículo primordial. A gente vai ter oócito com grande núcleo excêntrico, ou seja, não está no centro, deslocado, ó, não está aqui, está deslocado do centro, com cromatina finalmente frouxa, dispersa, um ou mais nucleolos grandes, circundado por camada única de células foliculares pavimentosas. Então, essa parte aqui da cromatina não importa muito. É interessante pensar mesmo que o oócito tem um núcleo grande no início e está cercado por uma célula, por uma camada única de células foliculares. Dica para identificação. Ovócito grande, núcleo deslocado. Células foliculares estão pavimentosas, ainda estão achatadas. Estão contornando todo o ovócito. Observação aqui que a gente não tem a zona pelúcida, não tem nenhuma indicação de zona pelúcida. Aqui os foliculares e aqui ao redor a gente já está vendo as células do estroma. Agora vamos ver aqui na lâmina histológica como que fica. Seria, no caso, esses aqui. Olha, o citoplasma aqui, N está marcado o núcleo e uma camada simples de células pavimentosas, que são as células foliculares. Aqui é a mesma coisa, N marcando o núcleo. Aqui dá para ver menos, nesse exemplo aqui, a camada pavimentosa das células foliculares. Ó, aqui também, camada pavimentosa. E ao redor aqui, essas células todas dispersas, tecido conjuntivo. Quando e como alguns folículos primordiais se tornarão primários imaturos? Na puberdade, com o estímulo do FSH, hormônio folículo estimulante. As células foliculares pavimentosas vão começar a crescer e vão se tornar cúbicas. Vai ser o início de tudo. Então, quando a gente olhar para um primário imaturo, as células vão estar unilaminares e cúbicas, ou seja, início do desenvolvimento folicular.
Início da organização das células do estroma. Ainda não tem a formação da teca, está tudo no início. Futura formação da teca. O folículo deixa de ser chamado primordial para ser folículo primário unilaminar, que é imaturo porque não tem nada formado. Tá tudo no início, ó. O ovócito também começa. São essas as palavras. Início disso, começa aquilo. O ovócito começa a sofrer alterações morfológicas e, junto com as células foliculares, inicia a produção da zona pelúcida, que ainda não vai dar para ver na lâmina histológica, porque ela é muito fininha. Lembrando que a zona pelúcida não é composta por células, é composta por glicoproteínas. São as ZPs, ZP1, ZP2, ZP3. Durante a fecundação, a ZP3 é a mais importante, que é a que vai interagir com a cabeça do espermatozoide. Então vamos lá. Daquela configuração de células pavimentosas, a gente passa para essa nova configuração. Dica para identificação. O ovócito ainda está enorme, ocupa a maior parte do folículo. O núcleo é bem mais centralizadinho. As células foliculares estão bem pertinho uma da outra e em lâminas simples. E olha que elas estão redondinhas, elas não estão pavimentosas. Células cúbicas. Aqui na ilustração, aqui no caso da lâmina, não dá para ver zona pelúcida. Na ilustração ele colocou início da produção. Aqui ao redor as células do estroma, aqui dá para ver também. Células do estroma começam a circundar. Então esse é o primário imaturo. Tem nada pronto. Como um folículo imaturo passa a ser maduro? Com as divisões mitóticas das células foliculares, vai formar uma lâmina estratificada, que vai ser denominada de granulosa. Cada célula folicular passa a ser referenciada como célula da granulosa. As células que estavam ali contornando, iniciando aquela conformação ali de fazer os círculos, como se tivessem sido uma força centrípeta ali, trazendo, né, em rotação elas para o centro do folículo, vai ter a formação da teca, a partir da organização das células do estroma. Vai formar uma teca única, um passo de cada vez, né? Ainda não vai ter a diferenciação da teca, mas já tem. A zona pelúcida vai se tornar espessa o suficiente para já ser visível na lâmina. Quem está produzindo essa zona pelúcida vai ser células da granulosa mais ovócito. E no ovócito a gente já vai ter produção dos grânulos corticais. Futuro bloqueio lento. O novo nome que ele passa a receber, folículo primário multilaminar. Ou primário maduro, no caso. Então, primário unilaminar, primeiro, depois multilaminar. Ó, antes a gente já tinha o início de tudo. Agora a gente tem estratificação nas células foliculares, formando granulosa. Já formou teca, mas não se diferenciou. E espessamento da zona pelúcida. Vendo aqui a estratificação. Aqui o espessamento da zona pelúcida. Na ilustração dá para ver aqui os grânulos corticais, bem na parte superficial do ovócito. Aqui a organização um pouco melhor das células do estroma, já formando a teca. Aqui dá para ver, olha as células do estroma, estão perfeitas ao redor. Isso já se denomina teca. Células da granulosa, aqui a gente está falando então de 3 lâminas. A zona pelúcida aqui. No caso, deixa eu voltar. Sim. Tá. A zona pelúcida aqui.
essa membraninha aqui. Bem mais espessa. Mais essas glicoproteínas branquinhas, tudo zona pelúcida. Dicas de identificação. A granulosa, zona pelúcida discreta mais visível e teca fazendo um redemoinho em volta da granulosa. Não tem líquido ainda. O folículo maduro vai passar a ser secundário. Folículo maduro, ele vai... Quer dizer que agora que as células... Que ele é maduro, as células estão formadas. Se elas estão formadas, elas vão começar a exercer suas funções. E é aí que ele vai passar a ser secundário. Agora ele vai começar a ganhar experiência. Antes ele estava se formando. Quando as estruturas formadas podem se desenvolver. Zona pelúcida, granulosa e teca. A zona pelúcida já está pronta no folículo primário, primário maduro. A granulosa vai se estratificar mais e mais. E a teca vai se diferenciar em externa e interna. A granulosa vai passar a ter de 6 a 12 camadas, ou seja, fez muita mitose. E aí, no secundário, isso já está consolidado, a granulosa está enorme. E ela já começa a produzir o líquido folicular. Então, ela já fez muita mitose, já terminou junto com o ovócito de fazer a zona pelúcida. Então, agora ela começa a fazer síntese de água, hormônios e ácido hialurônico. Esse líquido ele vai se acumular dentro do folículo. Ele vai empurrando as células e vai se juntar numa região que a gente vai chamar de antro. O antro só vai aumentando. A teca já estava formada no primário maduro. E agora ela também vai fazer mais mitoses, vai crescer, vai ficar mais formosa e vai se diferenciar em externa e interna. E as palavrinhas-chave de identificação dessas partes é proteção e produção. Como a teca se diferencia e qual a sua função? Teca externa vai fazer proteção. É a capa protetora do folículo. Vai ser composta por fibras colágenas e por células musculares lisas, que vão ajudar no momento da ovocitação, com deslocamento do folículo para mais próximo da parede ovariana. Então, ela vai deslocar aquele folículo. Se ele estiver muito para dentro, vai levar ele mais para a superfície. E vai proteger também de impactos, de qualquer coisa. É por isso, por conta dessa função de proteção, que quando tiver a ovocitação, quem vai produzir a progesterona e o estrógeno no corpo lúteo, na verdade, quem vai formar o corpo lúteo, são as células que ficaram da granulosa e da teca interna. As células da teca externa não fazem o corpo lúteo, porque a função delas é proteção, não síntese hormonal. Já a teca interna tem função de proteção. Ela vai fazer os hormônios precursores do estrógeno, na forma do estradiol. Eles vão ser ativados por reações bioquímicas lá na granulosa. E também na teca interna a gente vai ter vasos sanguíneos de menor calibre. Então aqui a gente vai ver o secundário. Olha como a granulosa está desenvolvida. Então no outro tinha granulosa, mas ela estava formada, mas não estava desenvolvida. Aqui não só desenvolvida, ela já está produzindo. Isso demonstra uma certa experiência do folículo. Quer dizer que ele é secundário. Ou antral vesicular. Antral por causa do antro, né? Tudo que vem antes da formação do antro é pré-antral. E se é pré-antral, quer dizer que é primário. Ou vai ser primário imaturo ou maduro. Aqui a teca, que são as células que estão aqui em redemoinho, elas já se diferenciaram também, ó. Interna e externa. Externa
células musculares, internas, células produtoras. Aqui dá pra gente ver também as células da teca interna, com alguns vasos sanguíneos aqui de menor calibre. As células da teca interna parecem muito com as células da granulosa em tamanho e espessura, porque as duas são produtoras. Só as da teca externa que vão se diferenciar bastante. Então aqui, granulose enorme, antro, aqui, identificação. Ainda vai ter a ausência da ponte que vai ligar o ovócito à superfície centrifugada das células granulosas. Então, na hora de diferenciar do secundário para o terciário, é importante ver aquela pontezinha aqui, aquela que vai fazer assim. Como um folículo secundário se torna um terciário? Como é o processo de transição? Células da granulosa já vão parar o processo de mitose, já fizeram tudo que tinha que fazer, né? Isso até no secundário. E vão se concentrar na sua função de produtoras, ou seja, vão produzir cada vez mais água, hormônios e ácido hialurônico. Ou seja, o antro vai ficar enorme. O folículo em si já está pronto. Granulosa está pronta, teca está pronta, desenvolvida, diferenciada, e as duas já estão trabalhando. Então, o hormônio LH vai ter um pico. Quando tem um pico do LH, ele vai sinalizar a produção do fator promotor de maturação. Esse MPF, esse fator de maturação, vai aumentar sua concentração. E ele vai induzir, por processos bioquímicos, inclusive que envolvem a quinase A, envolvem o caminho, a via da proteína G, quinase A e ATP, AMP cíclico. Esse processo de ativação bioquímica vai iniciar com o pico do LH, ativação do fator promotor de maturação, que vai fazer com que o ovócito primário, que está lá em prófase 1, termine a primeira meiose, entre na segunda meiose como ovócito secundário e pare na metáfase 2. Então, quem vai começar isso é o LH, e o indicador que a gente tem no ciclo é que é naquele momento do pico. Então, folículo pronto, o LH, pico. E aí, então, o ovócito primário vai se tornar secundário. O volume de líquido começa a aumentar muito, porque as células da granulose e da teca estão trabalhando muito. O antro cresce e começa a empurrar a granulosa e o ovócito. Como é a configuração de um folículo terciário? O ovócito primário vai terminar a meiose. Vai formar o primeiro corpúsculo polar e o ovócito secundário, que vai iniciar a segunda meiose e parar na metáfase 2. As células da granulosa já produziram tanto líquido que o antro ocupa a maior parte do folículo, deixando o ovócito secundário exprimido e as células da granulosa empurradas para a superfície. E aí, uma ponte vai se criar entre as células da granulosa, que estão circundando o ovócito, e as células da superfície. Essa ponte vai ser chamada de cúmulo óforo. Cúmulo significa massa. E foro significa parte de O, é uma referência a ócito. Então, uma massa que faz parte do oócito. Massa do oócito. Cúmulo óforo. Então, aqui o folículo terciário, que vai ser o último antes da ovocitação. Células da granulosa foram empurradas para a superfície porque o antro ficou enorme. Isso faz com que o ovócito fique até parecendo que ele é minúsculo. Lembra lá no início, no ovócito primário, no folículo primário, no imaturo e no maduro, que o ovócito ele era a principal parte do folículo? Agora ele está pequititinho.
do tanto que as células da granulosa da teca já trabalharam para fazer esses líquidos. Nas ilustrações, que nem aqui também, pode ser que não dê para ver o corpúsculo polar. Não sei dizer se essa coisinha aqui é um corpúsculo. Mas é importante saber que ele existe. Se existe ovócito secundário, existe primeiro corpúsculo polar. Aqui, essa pontezinha, se tem a ponte, se tem cúmulo óforo, é folículo terciário. Característica mais marcante que tem. Então, antro enorme, ócito pequenininho e cúmulo óforo conectando o ovócito secundário com o restante das células da granulosa, terciário, que também é chamado de folículo de Graaff. Certo. Aqui uma ilustração desse percurso. O estágio do ovócito é diferente do estágio do folículo. A gente tem que pensar também assim, será que quando ele é primário, o ovócito é primário, então o folículo é primário, quando ele é secundário, o folículo é secundário? Não. No folículo secundário, o ovócito é primário. E no folículo terciário, que ele é secundário. No primordial, por exemplo, ele é primário. Então, aqui, após a puberdade, a gente pode ter primário, folículo primário, secundário e terciário. Óvulo é uma forma cientificamente errada de falar do ovócito, porque o óvulo é só quando tem fertilização. Aqui é representado o corpúsculo polar no folículo terciário, ó. Aqui o ovócito e aqui o corpúsculo. Folículo terciário. Ele existe por pouco tempo. Tem o pico de LH, o ovócito primário vai da prófase 1 para a metáfase 2 lá. Vai bem rapidinho. É tipo coisas de 24 horas, ó. O ovócito primário sai da P1, termina, faz primeiro corpúsculo polar, faz ovócito secundário, já vai para a metáfase 2. 24 horas depois do pico, então isso aqui tudo já está acontecendo, vai e puf, ovocita. Então, o terciário existe por pouco tempo. A maior parte do tempo ele está secundário. A maior parte do tempo ele está secundário. Isso. Ciclo reprodutivo da mulher. Vamos falar aqui das fases agora. Ciclo ovariano e ciclo menstrual. No ciclo ovariano, a gente vai ter a fase folicular e a fase lútea. Fase folicular. O FSH, ele é recrutador. Ele vai recrutar de 15 a 20 folículos primários. O FSH e o LH vão fazer a maturação desses folículos, da zona pelúcida, do antro, da teca folicular, do cúmulo óforo. Aí vai ter, nessa maturação da fase folicular, a gente vai ter folículo primordial virando folículo primário, primário imaturo, maduro, secundário, terciário ou de Graaff. A gente vai ter o pico de LH. Termina, ó, ócito primário completa a meiose primeira e termina a meiose, que vai iniciar a secundária. Termina não, né, na verdade. Inicia a meiose 2 e para na metáfase 2. Fica incompleta. Nisso a gente vai ter o ócito secundário. E aí a gente vai ter a rotura folicular, que ele vai romper o folículo, e a gente vai ter a oocitação. Tudo isso lá no
ovário é chamado de fase folicular, que começa lá no folículo primordial e termina com a ocitação. Depois da fase folicular, a gente vai ter a fase lútea. O corpo lúteo ele tem influência do LH, hormônio luteinizante. Ele que vai estimular também a formação do corpo lúteo. Então, ele vai estimular a ocitação. O ocitor, o que ficou lá, está sob o estímulo do LH também. Então, as células da granulosa e da teca interna vão se reorganizar para formar o corpo lúteo. Sem fertilização, esse corpo lúteo aguenta por um tempo e depois ele degenera. Primeiro ele vai ser corpo lúteo, e aí quando ele já tiver sido fagocitado, ele vai virar tipo uma cicatriz no ovário. E aí ele é chamado de corpo albicans, quando ele já virou uma cicatriz. Se tiver fertilização do oócito, aí ele vai ser capaz de produzir progesterona e estrógeno para quebrar um galho ali até ter a formação da placenta. Agora, ciclo menstrual ou endometrial. A gente vai ter fase menstrual, fase proliferativa, secretora e isquêmica. Fase menstrual, descamação e eliminação da camada funcional do endométrio. Então, fase menstrual, a gente está falando do fluxo, descamação do endométrio. Aí, inicia a fase proliferativa. A fase proliferativa, a gente está falando que vai aumentar a espessura do endométrio. Aumenta a espessura, o teor de água, aumenta a quantidade das glândulas, das artérias espiraladas e alongadas. Essa é a fase proliferativa. Ela depende do estímulo do FSH e do estrógeno. Se ela depende do estímulo do estrógeno, quer dizer que o folículo precisa estar produzindo estrógeno. E ele vai estar produzindo estrógeno quando ele tiver, no mínimo, na fase folicular secundária. Então, fase proliferativa, já foram recrutados, já passaram do primário, secundário. O estrógeno produzido está sendo capaz aqui de causar o espessamento do endométrio e das estruturas que fazem parte, das artérias e glândulas. A fase secretora é a fase pós-ovocitação, progestacional. O endométrio está espesso, as artérias estão espiraladas e sinuosas, as glândulas estão largas, retorcidas e saculares. Essa é a fase secretora. E a fase isquêmica, que é no final, é quando vai ter a contração das artérias, que fase isquêmica é como se o endométrio fosse, como se ele desistisse, como se ele quebrasse. Nessa fase, ele vai se desfazer. Então, vai ter contração da artéria e ruptura dos vasos, que aí vai ter o fluxo sanguíneo, volta para a fase menstrual. Contraiu as artérias, liberou o fluxo de sangue, voltou. Fase menstrual, dia 1. Então, fase menstrual, proliferativa, que é a fase estrogênica, secretora, fase progestacional e fase isquêmica. Fase secretora quer dizer que as glândulas estão maduras. Progestacional. Fase proliferativa está crescendo. Está sendo estimulado pelo estrógeno. Secretora, progesterona. E, no fim, fase isquêmica. Aqui tem tipo um mapa mental, um esqueminha,
Folículo primordial. Estímulo do FSH fez com que as células foliculares ficassem cúbicas, início da organização das células do estroma e início da produção da ZP. Folículo primário unilaminar, imaturo. Estimulado pelo FSH, vai dar início à produção da granulosa, início da produção da teca, início e, na verdade, espessamento da zona pelúcida. Primário multilaminar, zona pelúcida já está pronta. A granulosa agora vai ficar bem espessa. A teca vai também se diferenciar em externa e interna. E vai ter início, quando tiver um antro, já vai classificar como secundário. Então, aqui ele vai preparar, no primário imaturo, ele vai criar as estruturas. E no multilaminar, essas estruturas vão sofrer bastante mitoses para que elas possam começar a trabalhar. Então, no primário elas não trabalham, no primário elas estão surgindo. No secundário elas vão trabalhar. Como elas vão trabalhar, vão começar a produzir água, hormônios e ácido hialurônico e vai formar esse antro. Com a continuação do FSH estimulando, vai formar o terciário. No terciário, a gente vai notar o cúmulo óforo. Vamos ver aqui no secundário. Teca interna e hormônios precursores do estrogênio. Nas células da granulosa tem enzimas que transformam o estrogênio, o estradiol, que é o precursor, em estrogênio ativo. O estrógeno vai fazer retroalimentação negativa lá na hipófise do FSH. Quer dizer que vai vir mais um pouquinho de FSH só quando já estiver no secundário, né, no antral, vai concluir para ficar terciário, mas já vai estar diminuindo cada vez mais, está tendo retroalimentação negativa. E, ao mesmo tempo, vai estar comandando o espessamento do endométrio, que vai reter mais água, vai fazer o crescimento das glândulas uterinas e vai fazer as artérias se espiralarem. Ele vai agir até a configuração madura, que vai ser o endométrio espesso, as glândulas largas e retorcidas e as artérias bem espiraladas e sinuosas. Ou seja, o estrógeno vai agir até deixar o endométrio bem no ponto. Beleza, isso secundário. Ficou terciário, quer dizer que vai ter ovocitação. Viu o terciário, coisa de 24 horas iria já ovocitar. Aí o estímulo agora é do LH. O LH vai dar continuação da meiose, vai formar o ovócito secundário e vai estimular depois a ovocitação. Ovocitou, o LH vai continuar agindo lá naquelas células e vai fazer com que as células que ficaram da granulosa e as células da teca interna se reúnam e formem o corpo lúteo. Esse corpo lúteo vai produzir estrógeno e progesterona. Mais progesterona do que estrógeno. Os dois vão fazer o comando de manter o endométrio espesso, de não descamar. A progesterona, o aumento da progesterona quer dizer que ovocitou e que tem corpo lúteo. Se ovocitou e tem corpo lúteo, não precisa mais da hipófise ficar mandando LH, então ela vai fazer essa retroalimentação negativa. E o bloqueio da progesterona, ou seja, quando ela acaba, isso é gradual, né? Ela vai acabando por causa da atrofia do corpo lúteo, se não tiver fecundação. E aí, quando não tem mais progesterona, vai acontecer a descamação do endométrio a partir da contração das artérias e das glândulas. Isso vai significar menstruação, inicia a fase menstrual. Aqui um gráfico dos hormônios. Então, a gente começa tudo com FSH, que vai estimular o desenvolvimento dos folículos. Ele tem um pico praticamente junto com o pico do LH.
pico do LH aqui, enorme, que vai ser, ó, deu pico. Quer dizer que vai ovocitar. E aí, se vai ovocitar, quer dizer que está no folículo terciário. Quer dizer também que já produziu muito estrógeno. Estrógeno está no pico. O endométrio está bem gostoso para receber o... Tá perfeito para receber o óvulo. E depois da ovocitação, depois do pico do estrogênio, se ovocitou, vai formar corpo lúteo. Então, em seguida, vai ter o pico da progesterona. O pico da progesterona é bem alto, mas também tem o pico de estrógeno, que é menorzinho, que é o estrógeno que vai ser produzido pelo corpo lúteo. Aqui é a representação do desenvolvimento folicular. Aqui o primordial. Aqui o primário. Aqui o primário imaturo e o primário maduro. Aqui o primeiro antrozinho indica o secundário e a teca. Aqui no secundário a teca já tá bem definida como interna ou externa. Aqui também, aqui é terciário porque tem a ponte, ó, cumulóforo. E o antro tá enorme. E a granulosa foi empurrada para a superfície. Aqui é a ovocitação. Isso aqui tudo vai ficar, né? E essas células da granulosa que foram vão formar a coroa radiata. Essas células que ficaram, pelo estímulo do LH, vão se reorganizar formando o corpo lúteo. Corpo lúteo, se não houver fertilização, ele vai atrofiar, até virar corpo albicans. Lembrando que a ovocitação acontece ao redor do 14º dia e o ciclo tem mais ou menos 28. Como acontece a formação do corpo lúteo? Após a liberação, esse texto é do livro de Atlas da Histologia, algo assim. É do Ross, é o indicado pela Fernanda. Então, após a liberação do ócito e das células associadas da coroa radiada do folículo maduro, grafiano, durante a ovulação, as células do extrato granuloso e as células da teca interna adjacente diferenciam-se em uma nova unidade fundamental, o corpo lúteo menstrual. Durante o processo de luteinização, tanto as células da teca interna como as células da granulosa diferenciam-se em células lúteas. Essas células crescem rapidamente e se enchem de gotículas de gordura, um pigmento lipossolúvel no citoplasma das células. Dá a elas uma aparência amarela em tecido fresco. Está presente no corpo lúteo uma rica rede vascular, para onde as células lúteas secretam progesterona e estrogênio. Esses hormônios estimulam o crescimento e a diferenciação do endométrio uterino, na preparação para a implantação de um oócito fertilizado. Se a implantação ocorre, o corpo lúteo menstrual aumenta em tamanho para formar o corpo lúteo gravídico. E eles apresentam, quando existe a implantação, um retículo endoplasmático liso enorme, mitocôndrias e bastante lipídios. Aí na foto é como um corpo lúteo fica na lâmina. Corpo lúteo e corpo albicans. Albicans significa branco. Corpo lúteo menstrual se degenera e, após a menstruação, sofre lenta regressão em evolução, formando o corpo albicans. O lúteo é invadido por estroma do tecido conectivo e transforma-se gradualmente em uma cicatriz. As células sofrem apoptose. O corpo albicans pode conter macrófagos. O corpo albicans mergulha profundamente no córtex ovariano
e é lentamente reabsorvido por um período de vários meses. Podem ser encontrados na medula. Em geral, são resquícios de antigos corpos lúteos gravídicos. Agora a gente vai dar uma olhada, então, nas lâminas histológicas. Aqui nas bordinhas, bem pequenininhos, um monte, parece um tanto de ovinho de peixe, um monte de folículo primordial. Só um minuto que eu vou conectar a bateria aqui. Prontinho. Voltando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Primário imaturo, unilaminar. Aqui, uma lâmina só. Bem pequenininho. E o ovócito ainda corresponde à maior parte do folículo, ó. Esse é o imaturo. Agora, o primário maduro, aqui a gente já consegue ver que entre o ovócito e as células foliculares tem alguma coisa. Isso é a zona pelúcida. Dá pra ver aqui ao redor, ó. E as células foliculares já estão estratificadas, mas o ovócito ainda representa uma parte muito grande do folículo. Do maduro a gente vai passar para o secundário. Algumas literaturas podem dividir o secundário em maturo e maduro, pelo tamanho do antro. Então aqui o antro está bem pequenininho. Ó, aqui a gente já vai ter teca. Olha aqui. Que diferença. Aqui é a teca interna. Aqui é as células da granulosa. E aqui teca externa. Aqui o início do antro. E aqui o antro bem desenvolvido. Mas aqui a gente já poderia talvez também considerar que ele tá arrumando para o terciário. Talvez até considerar mesmo o terciário. O que desperta dúvida aqui é que essas células ainda podem ser mais empurradas, esse cúmulo óforo ainda pode diminuir. Por isso que ele deve ser secundário maduro. Mas olha o tamanhozão do antro. E aqui o terciário, o ovócito ele deve estar virado para o outro lado, por isso que a gente não está vendo. Mas olha, as células da granulosa foram empurradas para a superfície e estão bem espremidinhas. Isso é um indício bem característico do folículo terciário. No terciário, a gente deve lembrar que ele vai existir por pouco tempo, porque o ovócito secundário vai ser ovocitado. Aqui, vamos ver por que eu identifiquei ele como secundário. Porque ele tem antro, né? Começando por aí. Ó, aqui as células da granulosa ao redor. Aqui a gente tem células da teca. Por isso, se tem teca, se a granulosa está enorme e tem antro, secundário. Ao redor a gente ainda vê a teca, então fechou. Vamos observar aqui, então, folículos primordiais, na parte mais superficial. Aqui também, marcado de 4. Se tem folículo, a gente está falando da região que é o córtex. Em 5, ó, camada, uma lâmina única. Então, folículo, uma lâmina única de células bem pertinhas uma da outra e bem redondinhas. Ou seja, elas não são pavimentosas, como, por exemplo, aqui no 4, ó.
Esse aqui, por exemplo. As células pavimentosas, elas ficam distantes uma da outra, ó. Então aqui elas já estão mais inchadinhas. E em lâmina única quer dizer que é primário e maturo. Unilaminar. Aqui no 5 também. Agora aqui, olha, não tem antro. E aqui tem granulosa. Porque olha o tamanho aqui dessa camada. Então ele é maduro. Primário maduro. Se tivesse um antro, aí já seria até secundário. Aqui novamente, camada única, mas as células estão achatadas e dispersas, folículo primordial. Esse aqui não tá dando para ver o núcleo. Esse aqui até poderia gerar um pouco de dúvida, ó, se ela é pavimentosa ou se ela é cúbica. Quer dizer que ele tá bem no início do desenvolvimento. Agora esse aqui já tá um pouquinho mais avançado que esse que tá do lado dele. Porque ó, as células já estão mais inchadinhas e já estão mais organizadas uma do lado da outra. Essa aqui tá bem no início. Esse aqui também, ó. As células estão começando a se organizar direitinho, estão ficando mais arredondadas. Ó, esse já tá bem mais bonito. E olha a zona pelúcida aqui começando a aparecer, olha as glicoproteínas. Se a gente está pensando em folículo primário imaturo, o que está aqui dentro é o ovócito primário em prófase 1. Aqui, ó, o unilaminar está começando as mitoses, ó, para ficar multilaminar. Aqui a gente já está começando a olhar para um folículo primário maduro. Ó, a zona pelúcida aqui, ao redor do ovócito. Aqui está estratificado, as células foliculares estão estratificadas, então a gente já pode chamar de granulosa. Então, em vez de células foliculares, a gente pode também se referir como células da granulosa. Aqui já sofreu muito mais mitose. E ó, a zona pelúcida, que bonitona que tá aqui. Granulosa, zona pelúcida, o núcleo. Ah, e ao redor a gente não pode se esquecer da teca. Então a teca já está formadinha. No fim do primário maduro, a teca não está diferenciada, mas ela já está pronta. Agora vamos ver o folículo secundário. No secundário, junto com a formação do antro, a gente vai ter a diferenciação da teca. Olha aqui. Olha aqui essa fronteira de teca interna e teca externa. A organização fica diferente. Para ver que tem algo diferente. Porque tem células musculares e as células musculares costumam ser mais fusiformes. Aqui, enquanto essa parece muito com essa, ó, porque são produtoras. Mas externamente a gente tem as células da teca interna e aqui as células da granulosa. A gente sabe que é secundário, ó, já está tudo formado e elas estão trabalhando. Como elas estão trabalhando produzindo água, ácido hialurônico e hormônios, eles vão se acumulando e vão formando esse antro. Ó, na região do folículo todo, o ovócito já não é mais tão o principal assim. Aqui já está bem mais desenvolvido, ó, tá com início aqui do cúmulo óforo. Se o antro entrar mais um pouquinho aqui, já vai formar o cúmulo direitinho. Olha, a teca tá bem marcada aqui, bem marcada. Lembrando que a teca interna tem alguns vasos sanguíneos, o que provavelmente é isso aqui. Aqui tem folículos primordiais, folículos primários. Aqui. Aqui já é cúmulo, porque olha como já empurrou.
Cúmulo óforo, o antro está enorme e o ovócito já é parte muito pequenininha do folículo. Então, se tem cúmulo, se tem um antro gigantesco, se as células da granulosa estão empurradas para a superfície, se a gente vê que tem teca organizada, então o ovócito aqui a gente pode concluir que ele é secundário. Se o ovócito é secundário e tem mais todas essas características, então a gente está falando de folículo terciário ou de Graafi. Quer dizer que isso aqui vai durar no máximo 24 horas. E aí ele vai ovocitar e vai formar corpo lúteo. Aqui a teca ele diferenciou pra gente, ó. Granulosa, teca interna e aqui mais espaçada, células, teca externa. Em 9 tem zona pelúcida. Aqui, esse branco provavelmente é algum erro de lâmina. Granulosa. Uhum. Ah, interessante. Essa aqui é uma imagem de um folículo terciário atrésico. Quer dizer que na corrida que eles tiveram lá, esse aqui não conseguiu ovocitar antes dos outros. Né? Porque são de 15 a 20 são recrutados pelo FSH, eles vão se desenvolvendo com velocidades diferentes. E esse aqui não ovocitou. Então, o cúmulo óforo vai desabar, que nem a gente está vendo aqui. Desabou e o ovócito caiu, como se fosse isso. Ó, o primário atrésico aqui também perdeu o formato. Eles vão ser... as células vão sofrer apoptose também. E essas estruturas vão ser fagocitadas por macrófagos. Olha aqui a parede folicular da granulosa. Tá desabando. Ele começa a desabar. Fim. Isso foi, então, gametogênese e lâminas histológicas, junto com o outro slide que fazia a análise da anatomia feminina, conclui sistema reprodutor feminino.